Hoje celebramos a memória da apresentação de Nossa Senhora. E o Evangelho que meditaremos é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje nos é narrado um dos encontros de Jesus com seus familiares. E entre os seus familiares se encontra a sua mãe. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e desejam falar contigo. A resposta intrigante de Jesus, por meio de uma pergunta, de uma interrogação para os seus discípulos, também é uma resposta intrigante, também é uma interrogação feita a cada um de nós. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Essa palavra deve suscitar em nós, meus irmãos e minhas irmãs, duas interrogações fundamentais como respostas desse Evangelho, como consequência desta palavra. Nós nos consideramos, de fato, parte da família de Jesus? Às vezes nós tendemos a ver o Cristo como um Senhor ou como um mestre distante. Mas o Cristo, meus irmãos, não deseja ser visto por nós apenas como este mestre que nos ensina, como esse Senhor que impera e reina sobre nós. Ele deseja que nós o vejamos como verdadeiro amigo, como um membro da família, que nós sejamos próximos dele e tenhamos confiança no seu amor. Daí a pergunta de Jesus que nos indaga e nos deve indagar se nós nos sentimos parte de sua família. Mas também o Evangelho de hoje nos deve trazer uma segunda interrogação. Como membros desta família, se assim nos sentimos, nós nos esforçamos por ouvir e praticar a palavra de Deus, como o próprio Cristo diz no Evangelho de hoje, ouvir e praticar a vontade de Deus nas nossas vidas? Nesse chamado a cumprirmos a vontade de Deus, a palavra de Deus, Maria, de quem nós celebramos hoje a memória da apresentação, nos é dada como exemplo para nós. Por isso nós celebramos a sua memória, pedindo, suplicando a sua intercessão para que ela nos ajude, nos alcance de Deus a graça de nos aproximarmos sempre mais do seu Filho, nosso irmão. Acolhamos as 3 sementes neste dia em que celebramos a memória da apresentação da Virgem Maria, pedindo que ela possa nos ajudar a fecundar essas sementes do nosso coração, fazendo frutificar em graça. A primeira semente é o versículo 50 do Evangelho. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Maria é exemplo daqueles que cumprem a vontade de Deus. Como ela própria dirá, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A palavra de hoje para a nossa oração, a segunda semente, é seguimento. Que nós aprendamos a seguir o Senhor, que nós aprendamos a sermos discípulos, como Maria foi discípula de seu Filho. Os 2 questionamentos nos foram apresentados, 2 questionamentos que devem nascer nos nossos corações como consequência do Evangelho de hoje. Eu me considero de fato parte da família de Jesus e me esforço por viver e vê-lo como amigo, como próximo, como familiar? Como membro dessa família, eu me esforço por ouvir e praticar a palavra de Deus, como o próprio Cristo afirma no Evangelho, cumprindo a vontade de Deus na minha vida? Meus irmãos e minhas irmãs, que esse Evangelho e que esta memória da apresentação de Nossa Senhora nos ajude a nos tornarmos sempre mais discípulos, mais comprometidos com a causa do Evangelho. Meu abraço e minha oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.